Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família neste momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai cheio de misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, glorificado seja o teu nome e seja em nós manifestado o teu poder, a tua força, a tua graça. Ó Espírito Santo, luz eterna de Deus, inunda-nos com o dom do temor, Ele que é a alegria e a coroa da sabedoria. Conceda-nos a piedade para podermos amar e reverenciar tudo o que é divino. Preenche-nos com a fortaleza para superarmos as dificuldades e provações do dia a dia. Manifesta-nos o dom da ciência para que possamos enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Restaura-nos o entendimento, para que, introduzidos na intimidade com o Pai, nos tornemos participantes do seu plano de amor. Invada-nos com a tua sabedoria, a inteligência prudente, para que façamos, pensemos, sintamos e decidamos através da tua graça. Favorece-nos com o dom do conselho, para que possamos auxiliar o nosso próximo com pureza e sinceridade, sugerindo o que é lícito e mais adequado para a alma. Frutifica em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Ó Jesus, tu o Verbo encarnado, a palavra de Deus de onde provém toda a criação, pelas tuas chagas abertas em teu corpo mutilado pela paixão à humanidade, pelas tuas mãos ensanguentadas sangradas na cruz, por amor ao Pai, liberta-nos da ignorância e da escravidão do pecado, a fim de que possamos viver e vivenciar o teu Evangelho. Cura-nos, Senhor, toca agora em nosso coração e cicatriza as nossas feridas, cura as nossas mágoas, elimina os nossos ressentimentos, transforma as dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, pela tua poderosa intercessão, que o nosso empenho em conhecer a doutrina católica una-se ao esforço catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, principalmente neste tempo derradeiro em que a evangelização se torna ainda mais fundamental para a nossa salvação. Ó Trindade Santa, que consagrados pela tua palavra, sejamos merecedores da abundância de felicidade. Amém. Meus irmãos, a paixão, morte, ressurreição e glória de Jesus está no centro da fé cristã, e a sua morte redentora é a salvação de Deus, realizada em plenitude para todos os homens. Hebreus 9:26. Era necessário que o Messias sofresse para que toda a humanidade fosse salva, para que assim ele pudesse entrar na sua glória. Lucas 24:26. Por isso ele foi rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. E foi entregue a Pôncio Pilatos para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Mateus 20:19. E como servo fiel, ofereceu-se em expiação aos pecados do mundo, redimindo todas as faltas cometidas durante a primeira aliança. Hebreus 9:15. As acusações contra Jesus baseavam-se de que ele agiu contra a lei, contra o templo de Jerusalém e, em particular, contra a fé no Deus único, porque ao se proclamar Filho de Deus, segundo os doutores da lei, ele estava blasfemando. Jesus expulsava demônios, curava em dia de sábado, perdoava pecados, uma atitude exclusivamente de Deus. Realizava falso profetismo, dizia ter sido enviado aos pecadores, inclusive se tornando motivo de escândalo ao comer com os publicanos e com as pessoas cheias de pecado. Agia de maneira diferente frente a crimes que a lei de Moisés castigava com o apedrejamento. Os fariseus e partidários de Herodes, junto com os sacerdotes e escribas, concordavam em uma coisa: Jesus precisava morrer. E a profecia de Simeão se concretizou quando ele disse a Maria: esse menino será
sinal de contradição. O pecado de Jesus, segundo os judeus, foi de mostrar que a interpretação da lei por parte deles estava equivocada, que o ser humano podia sim ser um com o Pai. Jesus não aboliu a lei dada por Deus a Moisés, mas a concretizou e a planificou, dando-lhe a interpretação definitiva. Ele disse em Mateus 5, 17 e 19, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Em verdade eu vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequeno que seja, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Jesus cumpriu a lei de forma integral, tanto no falar como no fazer. Algo que os judeus não conseguiam realizar integralmente. Por isso, uma vez por ano, na festa da expiação, pediam perdão por seus pecados. Mas São Tiago, no capítulo 2, versículo 10, deixa claro que quem observa toda a lei, mas falta num só mandamento, torna-se réu de todos os outros preceitos. Ou seja, Jesus ensina que a observância da lei se realiza não só por palavras, mas em espírito e em verdade. Por isso Jesus condena a hipocrisia. As leis de Deus precisam rechear o coração humano e não apenas estar escritas num papel para serem lidas e decoradas. Elas precisam ser vividas e vivenciadas. É por isso que o ser humano se contamina de dentro para fora e não ao contrário. Do interior do coração dos homens é que saem os pensamentos perversos. Marcos 7, 18 e 21. Os judeus acusavam Jesus de não respeitar o templo. Porém, ele sempre mostrou que o templo é a casa do Pai, local de oração e não lugar de negócios. Confirmando o Salmo 69, versículo 10, que diz: o zelo pela tua casa me devora. A esse mesmo templo, ele se referiu que não ficaria pedra sobre pedra, numa alusão aos últimos tempos, onde chegará a hora em que muitos não adorarão ao Pai, conforme João 4:21 e Apocalipse 16, 9 e 11. Jesus se mostra também como o templo divino, como uma porta estreita por onde todos devem entrar para chegar à morada definitiva de Deus. Jesus se faz um com o Pai, mostrando e afirmando que há um só Deus, por isso pode sim perdoar pecados. Mas muitos não o compreenderam. E quem são todos estes muitos? Somente os judeus? Herodes? Pôncio Pilatos, os sumos sacerdotes? Não. A paixão e a morte de Jesus não podem ser colocadas somente sobre eles, mas sim a cada homem e mulher, a mim e a você. Todos nós somos causa e instrumento de sofrimentos de Jesus. Porém, maior culpa tem aqueles, sobretudo nós cristãos, que mais frequentemente caímos no pecado ou nos deixamos levar pelos vícios. Todos estávamos entregues ao destino da morte. Porém, para reconciliar consigo todos os homens por causa do pecado, Deus, por amor, enviou seu Filho único para que se tornasse pecado por cada um de nós, para que, como servo sofredor, nos justificasse gratuitamente pela graça de Deus. Por isso, Deus o destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Romanos 3, 24 e 25. Toda a vida de Cristo é oferta livre ao Pai para realizar o seu desígnio de salvação. Ele dá sua vida em resgate por muitos, Marcos 10, 45, e deste modo reconcilia com Deus toda a humanidade. O seu sofrimento e a sua morte manifestam como a sua humanidade é o instrumento livre e perfeito do amor divino que quer a salvação de todos os homens. Nos diz o número 609 de nosso catecismo. O partilhar do seu coração humano o amor do Pai para com os homens. Jesus amou-os até o fim. João 13, 1. Pois não há maior amor do que dar a vida por aqueles que se ama. João 15, 13. Assim, no sofrimento e na morte, a sua humanidade tornou-se instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, ele aceitou livremente a sua paixão e morte por amor do Pai
e dos homens a quem o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou espontaneamente. João 10, 18. Daí a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele próprio vai ao encontro da morte. Junto aos apóstolos, durante a última ceia, conforme Lucas 22, 19 e 20, ele realiza antecipadamente a oferta voluntária de si mesmo, quando no partir do pão ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois da ceia fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Ele instituiu assim, ao mesmo tempo, a Eucaristia e a vida sacerdotal dos seus apóstolos. Muitos têm dificuldade de aceitar a verdade da redenção de Jesus na cruz, até mesmo não aceitando a sua figura crucificada em altares e crucifixos, mas apesar do horror que a morte provoca na humanidade santíssima do próprio autor da vida, conforme Atos 3,15, a vontade humana do Filho de Deus adere à vontade do Pai. E para nos salvar, Jesus aceita sim carregar sobre si os nossos pecados no seu corpo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,8. Por isso o sacrifício pascal de Cristo resgata os homens num modo único, perfeito e definitivo, e abre-lhes a comunhão com Deus. Assim lemos no número 618 do nosso catecismo. A cruz é o único sacrifício de Cristo, mediador único entre Deus e os homens. Mas porque na sua pessoa divina encarnada ele se uniu, de certo modo, a cada homem, a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal por um modo só de Deus. Convida os discípulos a tomarem a sua cruz e a segui-lo, porque sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos os seus passos. De fato, quer associar ao seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários. Isto realiza-se em sumo grau em sua mãe, associada mais intimamente do que a ninguém ao mistério do seu sofrimento redentor. Portanto, fora da cruz, não há outra maneira para se chegar ao céu. Meus irmãos, pela graça de Deus, ele experimentou a morte, para proveito de todos nós. Hebreus 2,9. Sim, Jesus conheceu a morte e a sepultura. É certo que Deus, em seu plano de amor e salvação, dispôs que o seu Filho não só morresse pelos nossos pecados, 1 Coríntios 15:3, mas também saboreasse a morte e tivesse uma separação entre a sua alma e o seu corpo, no tempo entre a expiração na cruz e a sua ressurreição. Nos diz o Catecismo no número 625, a permanência do corpo de Cristo no túmulo constitui o laço real entre o estado passível de Cristo antes da Páscoa e seu estado glorioso atual de ressuscitado. É a mesma pessoa do vivente que pode dizer: estive morto e eis-me vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1,18. É este o mistério do desígnio de Deus acerca da morte e da ressurreição dos mortos. Se ele não impediu que a morte separasse a alma do corpo, segundo a ordem necessária da natureza, mas juntou-os de novo, um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele próprio, na sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida, suspendendo em si a decomposição da natureza produzida pela morte e tornando-se ele próprio, princípio de reunião para as partes separadas. Embora Cristo humano tenha sofrido a morte e a sua alma tenha sido separada de seu corpo, não houve separação da sua divindade, nem da alma, nem do corpo, e nem a pessoa única foi dividida em duas, ou seja, tanto o corpo como a alma tiveram existência simultânea desde o início. Nenhum dos dois deixou de subsistir na pessoa única do Verbo. A morte de Cristo realizou o fim à sua existência humana na terra, mas não era possível que ele ficasse sob o domínio da morte.
Atos 2:24. De Cristo pode dizer-se ao mesmo tempo: foi cortado da terra dos vivos. Isaías 53:8. E a minha carne repousará na esperança, porque tu não abandonarás a minha alma na mansão dos mortos, nem deixarás que o teu santo conheça a corrupção. Salmo 16, 9 e 10. Pelo batismo, nós morremos para o pecado com Cristo, e com ele ganhamos uma nova vida. Por isso São Paulo nos diz em Romanos 6,4: fomos sepultados com ele, pelo batismo, na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor e honra, poder e glória para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.